Nós estão cansados aí? Não, rolou. Então hoje é dia da vigília, Nicole. Está cansado. Irmãos, a gente está falando sobre isso. ID, tema do nosso retiro, ID. A pastora Elise falou ontem sobre missões, missão. Falamos hoje sobre evangelizar. E dentro do evangelismo, ou o jeito, nós falamos várias coisas sobre evangelismo hoje, né? Sobre evangelizar, a mensagem, uma série de coisas. Depois a gente vai voltar nos dedinhos que a Nicole ensinou pra gente hoje cedo. Mas existe algo, irmãos, muito importante quando nós falamos dessa proclamação. Nós falamos que nós temos a responsabilidade, o ID é um chamado para nós temos que proclamar, essa proclamação precisa ser feita audível, para que todos ouçam. Nós entendemos a mensagem, a salvação, mas nós, irmãos, sabemos, por tudo que nós vimos, que o problema fundamental do homem é a rebelião contra Deus, e ele tem uma necessidade de salvação. Então a pregação, a proclamação é a tarefa primordial da igreja. Nós precisamos ir, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar. E eu tenho uma frase de Martin Lloyd-Jones que diz o seguinte: para mim o trabalho da pregação é a mais sublime, maior e mais gloriosa vocação a qual uma pessoa pode ser chamada. Na opinião dele, pregar é a coisa mais gloriosa que eu e você podemos, de alguma maneira, sermos desafiados e chamados. E se você quiser, diz Martin Lloyd-Jones, se você quiser que eu acrescente algo mais, eu diria que, sem nenhuma hesitação, que a necessidade mais urgente da igreja cristã hoje é a pregação verdadeira. E como ela é a maior e a mais urgente necessidade da igreja, também, obviamente, a maior necessidade do mundo. Irmãos, o Evangelho é a revelação inegociável de Deus. E nós não temos nenhuma liberdade, nenhuma margem para julgar ou para adulterar nenhuma substância, nem a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho precisa ser aceita, não criticada, precisa ser declarada e não discutida. Nós estamos aqui, cantamos, louvamos, porque temos uma fé, cremos que estávamos afastados, que o pecado nos afastava de Deus, que nós aceitamos o favor imerecido de Deus, graça, somos salvos. E Jesus passa a ser Salvador das nossas vidas e passa a ser também Senhor. Essa mensagem é indiscutível, irmãos, e a gente pode e deve proclamar para quem quiser ouvir e ver. E com base nisso, irmãos, a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: existe espaço para a gente dialogar? Quando nós falamos na proclamação, existe algum espaço para que a gente possa conversar? Já que essa verdade do Evangelho é inegociável, já que essa verdade não pode ser alterada, ela não pode ser criticada, ela não pode ser discutida, existe um espaço para o diálogo? E eu gostaria de te dizer que sim, porque uma boa proclamação cristã é sempre dialogal. Porém, irmãos, quando nós entendemos que muitas vezes nós não vamos jogar a conversa, ou a mensagem, ou o Evangelho, ou a boa nova, ou as boas novas, a gente não vai jogar isso e sair correndo. Nós não vamos assumir uma postura de que a nossa é a verdade, por mais que ela seja intocável, ela deve ser proferida, e nós viramos as costas e deixamos então que as coisas aconteçam na sequência. E como nós falamos hoje pela manhã, o Evangelho na Bíblia não é em nenhum momento contabilizado, em nenhum momento o Evangelho é usado como algo que precisa obrigatoriamente gerar conversões. Nós vemos vários textos, inclusive na igreja primitiva, lá em Atos, onde não há menção de nenhum resultado das pregações.
Então nós entendemos que uma semente é plantada, e nós sabemos que alguém lá pode regar, e nós sabemos que quem dá o crescimento é Deus, mas nós também sabemos que a obra é do Espírito Santo. E nós podemos então, claro, conversar, nós podemos e devemos dialogar. E nesse diálogo, irmãos, o que nós não podemos é cultivar uma abertura total na qual nós vamos deixar em suspenso as nossas convicções a respeito da verdade do Evangelho e o nosso compromisso pessoal com Jesus Cristo. Se nós nos arriscarmos a fazer isso, irmãos, nós vamos destruir a nossa integridade como cristãos. Fato é, irmãos, na nossa proclamação, na nossa responsabilidade de ir, de levar o Evangelho, de levar além do Evangelho, a responsabilidade social, de levar a boa nova para as pessoas, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que dialogar, nós vamos ter que fazer uma conversa. E o diálogo, irmãos, é algo bem comum, viu, irmãos? Até porque nós temos o privilégio de poder dialogar com Deus. Então nós pegarmos aqui, se nós fizermos um estudo aprofundado sobre diálogo nas Escrituras, nós vamos ver que o próprio Deus vivo entra em diálogo com a gente, porque Ele não somente fala, mas Ele também nos ouve. E se nós olharmos depois então, por exemplo, outros exemplos, nós vamos ver Jesus, e desde que Ele era pequenininho lá em Lucas 2,46, você vê Jesus ali assentado no meio de doutores, pessoas letradas, que conheciam muito, e Ele está ali, o texto diz que Ele está ouvindo, mas Ele também está dialogando, Ele está interrogando. E além disso, nós vemos Jesus tendo conversas muito sérias, diálogos com Nicodemos, nós vemos Jesus tendo diálogos, conversas como nessa samaritana, nós vemos Jesus dialogando com as multidões. Jesus raramente falou de forma declamatória. Jesus raramente falou no estilo pegar ou largar. É isso aqui, a mensagem é essa, aceite, ponto final. Se você quer, se não quer, vai para o inferno. Você já fez isso com alguém? Eu já fiz. Jesus, como eu me envergonho disso hoje. Uns amigos do trabalho, numa época que eu demos risada disso hoje, até faltava em casamento para ir tocar na igreja, não podia deixar de tocar. Eu falei, é o seguinte, vocês estão falando aí, mas eu vou ser rápido. Se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão tudo para o inferno. Eles ficaram me olhando, deram risada, viram uma piada, ficou um clima horrível e nunca mais eu pude falar de Jesus. Perdi a oportunidade. Nós falamos com Deus, nós podemos ver o exemplo de Jesus dialogando. Nós vemos depois Paulo raramente não estava ali dialogando. Difícil nós encontrarmos ali uma situação que Paulo está e ele não está ali dialogando com várias pessoas. Atos 17, do 2 ao 4, diz o seguinte: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles. E ele discutiu aqui aquela discussão no campo das ideias, né? Com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclama é o Cristo. E alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas. Irmãos, o diálogo faz parte da Bíblia, nós temos exemplos. O diálogo vai fazer parte do evangelizar, o diálogo vai fazer parte do guide, porque nós vamos sim sentar, conversar, ouvir e de alguma maneira proclamar o Evangelho para aquela pessoa que está faminta, sedenta de ouvir a boa nova do Evangelho. John Stott, um livro, traz um conceito no livro que nós usamos para nos basear para esse retiro, chamado Missão Cristã no Mundo Moderno. E ele traz um conceito chamado teologia persuasiva. Persuasão é uma palavra muito forte, né? Mas ele traz esse conceito, ele diz que a teologia persuasiva é a defesa da fé com o fim de convencer pessoas sobre as verdades cristãs. E as verdades que nós conhecemos, que nós cantamos.
que nós falamos, principalmente hoje cedo. E esse termo que ele usa é um termo que fala realmente, o verbo no grego é convencer, censurar, mas convidando ao arrependimento. E essa visão de John Stott diz que esse diálogo que você vai ter, aplicando talvez uma teologia persuasiva, em primeiro lugar, para chamar aquele que está ouvindo, é um convite à responsabilidade. Para que a pessoa entenda, existe uma separação, todos pecaram, estão separados de Deus, o salário do pecado é a morte. Para que haja um convite à responsabilidade, para que a pergunta seja feita: e aí, como está o relacionamento com Deus? Você está longe, você está perto? O que fizemos com Deus muitas vezes? Essa é a ideia da teologia persuasiva. E ele fala também, John Stott, que em segundo, essa persuasão, ela precisa ser, irmãos, de forma amorosa. Nós não vamos, como eu disse, em nenhum momento nós ouvimos e vimos Jesus ou qualquer outro dizendo: é o seguinte, como eu brinquei, vai pegar o lagarto, ou vai para o inferno ou vai para o céu. É isso, ponto final. Quer aceitar agora, aceita. Se não aceitar, se prepara, porque lá é quente, hein? E para aqueles que gostam de beber, se é quente lá, a cerveja vai ser quente também. Não tem como fugir, não vai ter gelo lá não. Por último, irmãos, essa teologia persuasiva, John Stott diz que é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o texto lá em João 16,8 diz que é esse, Jesus está falando do Consolador, eu estou indo, mas vou deixar o Consolador, ele diz que é esse Consolador que vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí encaixa com o que nós falamos, nós vamos dialogar, nós vamos proclamar, nós vamos falar, nós vamos ir, nós vamos evangelizar, nós vamos se preocupar com o lado social, ouvindo, entendendo as realidades. Mas, irmãos, quem é que vai decidir a mesma parada? É o Espírito. É somente o Espírito Santo que pode chamar o arrependimento. Nós somos apenas, irmãos, os instrumentos nas mãos do Espírito. Cabe a nós, irmãos. Você fala bem, você tem que legal, beleza, pode me ouvir falando: beleza, eu quero. Se não for a obra do Espírito, irmãos, fica uma coisa vazia. Irmãos, o diálogo, e nós estamos defendendo o diálogo quando nós falamos de evangelizar, o diálogo verdadeiro é uma marca de autenticidade. E o diálogo não significa que nós vamos negar a supremacia de Cristo, irmãos. O diálogo não significa que nós vamos perder o compromisso que temos com Cristo, mas na verdade o diálogo significa que nós vamos fazer uma abordagem cristã, porque nós vamos estar ali demonstrando humanidade, nós vamos entrar ali muitas vezes no pessoal, nós vamos entrar ali, entender o que está acontecendo, nós vamos entrar num movimento de relevância, de humildade, e é no diálogo que nós vamos compartilhar a nossa humanidade, e expressar os nossos interesses, e tentar entender a pessoa que muitas vezes, irmãos, tem dúvidas, tem questionamentos, e nós podemos então trazer a luz para aquela pessoa. E nós só vamos fazer isso, irmãos, se nós dialogarmos. Quando nos sentamos lado a lado com eles, e um exemplo disso é Filipe, lá na carruagem do etíope, que teve paciência e falou: não, vamos conversar, você tem dúvida? Eu estou aqui, deixa eu te explicar. E é nesse momento que um relacionamento pessoal se estabelece. E aí nós vamos começar a ser vistos e conhecidos de uma maneira diferente, pelo que realmente somos. Não simplesmente com alguém que está longe e joga uma mensagem: pega aí. Não, vamos conversar. E nessa conversa, nesse diálogo, irmãos, tem um reconhecimento que nós somos ambos seres humanos, igualmente pecadores, igualmente necessitados, dependentes da graça de Deus. Aqui você pode dizer: olha, já passei o que você está passando, já tinha a sua dúvida, você pode ver, mas olha a diferença aqui. Essa salvação, esse senhorio de Cristo fazem na minha vida. O diálogo, irmãos, coloca o evangelismo em um contexto autenticamente humano. E esse diálogo, irmãos, é a verdadeira marca
marca de humildade. Porque quando nós ouvimos o outro, irmãos, nós vamos entrar numa atmosfera ali de respeito mútuo, nós vamos começar a entender que a pessoa, o ser humano criado à imagem de Deus, também carente, necessitado, longe de Deus, necessitando de salvação. A distância diminui e qualquer sentimento de superioridade fica para trás. Ali somos iguais, estamos conversando e nós estaremos ali tentando trazer mensagem de graça, de salvação para aquele que está ouvindo. O diálogo verdadeiro, irmãos, é uma marca de integridade. Porque é nessa conversa que nós vamos ouvir as verdadeiras crenças, os problemas daquele amigo que estaremos conversando. É onde a nossa mente vai ser desnudada das falsas imagens que talvez sejam acolhidas pelo outro, dogmas, tabus, uma série de coisas. Nesse diálogo, irmãos, o que marca esse diálogo também é a sensibilidade. Porque o diálogo, em sua própria essência, traz para nós a tentativa de um ouvir, mas não um ouvir mútuo, um ouvir para entender. E quando nós entendermos, isso será para nós uma recompensa, porque muitas vezes nós poderemos tratar, além da alma, algumas outras necessidades que nós vamos ouvir. Irmãos, o diálogo é um sinal de genuíno amor cristão, pois indica a nossa decisão de libertar a nossa mente, irmãos, de qualquer preconceito, de qualquer caricatura que nós podemos alimentar a respeito dos outros, e de nos esforçar para ouvir, com ouvidos atentos, e olhar com olhos de tal forma que possamos entender o que impede aquela pessoa de enxergar Cristo como Salvador e Senhor. De alguma maneira nós vamos entender os medos, as dúvidas, os dilemas, e nesse momento, nós teremos oportunidades de falar, de evangelizar. O que cabe a nós, irmãos, é ir, porque o chamado para nós é de nós irmos. Não, ide é para cada um de nós. E quando nós somos, nós podemos nos colocar com uma simpatia amorosa, simpáticos, amorosos, e vamos entrar nas dúvidas do duvidoso. Nós vamos ouvir as indagações do questionador, nós vamos compartilhar da solidão daquele que se perdeu no caminho e mostrar que existe um Salvador, que morreu por nós, para que houvesse uma reconexão com Deus. Para isso, irmãos, precisa haver diálogo, e isso trará um desafio para nós, de renunciar muitas vezes ao evangelismo, que é feito com frases de efeito, com textos prontos, porque nós vamos precisar nos envolvermos com sensibilidade nos dilemas reais daquela pessoa que estará junto com a gente. Nós precisamos dialogar, nós precisamos separar tempos para investir nas pessoas, para que nós possamos falar do amor de Deus e não jogarmos a mensagem. Mas nós precisamos realmente irmos. E ir traz para nós uma ação. E nós precisamos então ir. Proclamar. Mostrar o que é o Evangelho, a razão da nossa fé. Para que as pessoas então possam decidir se querem ou não. E se quiserem, por conta da ação do Espírito Santo, nós podemos glorificar a Deus. Porque mais pessoas serão adicionadas ao reino. Amém? Está preparado para dialogar? Sim ou não? Então nós vamos fazer um teste agora. Hein? Primeira coisa, Mel, põe um slide aí para mim. Vocês lembram dos dedinhos? Nicole vai vir aqui falar de novo dos dedinhos para nós. Vai relembrar aqui de forma rápida. Tá escrito, né, gente? Mas lembrando.